Então, no último vídeo, analisamos várias fontes detalhando as ações de Hyrcimert e descobrimos, para nossa surpresa, que na maioria das vezes não conseguimos provar que Hyrcimert realmente era responsável por todas essas ações malignas que normalmente atribuímos a ele. Então, vamos passar para a próxima maldade que Hyrcimert fez, a saber, o saque de Roma em 472 d.C., um dos saques mais desconhecidos da história romana, sobre o qual eu fiz um vídeo, aliás, que você pode assistir bem aqui. John Malalas escreveu sobre esse saque citando: Hyrcimert, o patrício do Oeste, se rebelou contra Anthemius, o imperador do Oeste, e sitiou a cidade de Roma. Após uma batalha que durou 5 meses, Hyrcima tomou a cidade, matou o imperador Anthemius e saqueou Roma, causando grande destruição. Ele nomeou Olybrius como imperador em seu lugar. Hyrcima morreu pouco tempo depois de uma hemorragia. Marcellinus Comus escreveu: citação, Anthemius, imperador do Oeste, foi morto por seu genro Hyrcima em uma guerra civil após um reinado de 5 anos. Hyrcima, tendo matado Anthemius, estabeleceu Olybrius como imperador e saqueou a cidade de Roma. Hyrcima morreu 42 dias após a morte de Anthemius. Fim da citação. John de Antioquia escreveu: Hyrcimert, tendo se tornado hostil a Anthemius, levantou um exército e sitiou Roma. Após um longo cerco, ele entrou na cidade, matou Anthemius e saqueou grande parte de Roma. Ele então fez de Olybrius o imperador. Hyrcimert morreu de hemorragia pouco tempo depois, tendo governado por muitos anos através de imperadores fantoches. Cassiodorus escreveu, citação, Anthemius foi morto por Hyrcimert no 5º ano de seu reinado. Hyrcimert estabeleceu Olybrius como imperador e saqueou a cidade de Roma. Hyrcimert morreu de uma hemorragia pouco tempo depois. Fim da citação. Jordanos escreveu: Hyrcimert, lutando contra Anthemius, o matou em Roma e causou muita devastação. Ele então fez de Olybrius imperador, mas Hyrcimert morreu logo depois de uma doença. Fim da citação. Sidônios Apolinares, por sua vez, menciona a crescente tensão entre Hyrcimert e Anthemius, mas se cala sobre o saque de Roma em si. Então aqui temos várias menções a um longo cerco de Roma, de saque e de devastação causada pelo saque de Roma pelos soldados germânicos de Hyrcimert. Agora é aqui que a maioria de nós vê imediatamente uma clara confirmação do mal absoluto de Hyrcimert. Afinal, como um romano poderia fazer isso com uma cidade romana e seus compatriotas romanos? Agora, vamos olhar para alguns outros exemplos do que normalmente descreveríamos como romanos, bem considerados que fizeram exatamente isso com as cidades romanas e seus habitantes. Vamos começar com o saque de Alexandria por Diocleciano em 298 d.C. Alguns autores antigos escreveram o seguinte sobre o cerco. Eutrópio escreveu, cito, Diocleciano sitiou Alexandria por 8 meses, onde matou Aquiles, o autor da rebelião, junto com muitos outros, e poluiu a cidade com matança e pilhagem. Fim da citação. Aurelius Victor escreveu, cito, Diocleciano tomou Alexandria após um longo cerco e, tendo capturado, puniu severamente os rebeldes, saqueando a cidade e matando muitos de seus habitantes. Fim da citação. Chronicon Pascali escreveu, cito, Diocleciano, após um cerco de 8 meses, capturou Alexandria, matou Aquiles e saqueou a cidade, causando grande matança. Fim da citação, muito interessante. Não é um longo cerco, destruição brutal e grande matança. Mas apesar disso, Diocleciano é considerado um bom imperador. Ou que tal Septímio Severo, o saque de Bizâncio. Em 195 d.C., podemos ler em Cassius Dio citação, Septímio Severo tomou Bizâncio após um longo cerco e, tendo capturado, ele matou muitos de seus habitantes, destruiu suas muralhas e reduziu-a ao status de uma aldeia, dando seu território a Perinto. Ele saqueou a cidade completamente e puniu severamente seu povo por apoiar Pesquenius Niger.
Herodiano escreveu: Severo, enfurecido pela lealdade de Bizâncio a Níger, ordenou que a cidade fosse saqueada. As muralhas foram derrubadas, os habitantes foram massacrados ou escravizados e a cidade foi despojada de seu status, tornando-se uma mera aldeia sob o controle de Perinthos. Fim da citação. Na História Augusta, podemos ler a citação: Severo capturou Bizâncio após um cerco de 2 anos, saqueou-a, matou muitos de seus habitantes e demoliu suas fortificações, deixando-a uma sombra de seu antigo eu. Fim da citação. Agora, mesmo que este último documento normalmente seja apenas semi-confiável, isso corrobora muito bem com as outras fontes. Todas escrevem que Bizâncio foi sitiada por muito tempo, que muitos habitantes foram mortos e que a cidade foi fortemente danificada. Existem muitos mais exemplos, claro, mas acho que você entendeu o ponto. Antêmio era um rival do ponto de vista de Hikmer. Para Hikmer, isso era uma guerra civil. Hikmer via Antêmio como um intruso romano oriental, um intruso grego instalado pelo Império Romano Oriental para minar seu poder, e Roma havia se aliado a Antêmio contra Hikmer. Após um longo cerco e muitos de seus homens morrendo no cerco, é infelizmente compreensível que seus homens estivessem irritados após tomar a cidade que havia se aliado a Antêmio, seu inimigo. Se formos honestos conosco mesmos, onde está a diferença para o saque de Alexandria por Diocleciano ou para o saque de Bizâncio por Septímio Severo? No cerco de Roma, Ricimer mandou Gundobad matar o imperador Antêmio. No entanto, qual a diferença para os tempos romanos, quando imperadores mandavam matar rivais ou a guarda pretoriana rotineiramente matava imperadores com os quais estavam insatisfeitos? Hikmer mandou matar Majorian, sim, mas não há menção de uma tortura que durou 5 dias. Isso é uma pura invenção da Wikipedia, como tantas vezes. Matar um rival político na época romana era basicamente um procedimento padrão normal, infelizmente. Era, infelizmente, a coisa mais romana de todas. Também não podemos confirmar que Hikima realmente envenenou Libius Severus. Apenas uma fonte diz isso, e isso pode ser propaganda. O mesmo vale para o suposto assassinato de Marquinhos da Dalmácia. Apenas uma fonte diz isso, e é a que está mais distante temporalmente dos eventos aqui também. Portanto, não podemos confirmar isso com alta confiabilidade. No entanto, podemos confirmar que Hikima sitiou Roma por 5 meses, e que houve um subsequente saque e pilhagem da cidade e grande destruição. E também podemos confirmar que Hikima matou Antêmios. Então só sabemos com certeza que Hikima depôs e executou Majoran. 2. Ele entrou em uma guerra civil com Antêmios, sitiou e saqueou Roma. Seu exército saqueou a cidade, causando grande devastação, e ele executou seu rival político Antímios, e também sabemos que ele defendeu a Itália contra os vândalos em 456 e contra os Alemanni em 466, conquistando várias vitórias importantes para Roma. Então agora, sabendo de tudo isso, vou fazer algo louco, tenho que confessar. Me sinto um pouco louco fazendo isso, mas vou tentar retratar o lado da história de Hikmer, ou pelo menos o que imagino que Hikmer possa ter pensado. E quais poderiam ter sido as motivações de Hikmer? Meu objetivo não é retratar Hikmer como uma pessoa extremamente amigável. Eu meio que duvido disso, mas para mostrar que a história é muito frequentemente, especialmente a história romana tardia, onde a propaganda e os preconceitos são super fortes e as fontes são muito raras e poucas, que ela depende fortemente de como você interpreta as fontes. E você pode interpretar as raras e muitas vezes tendenciosas fontes de várias maneiras diferentes. Então vamos lá. É assim que as coisas podem ter parecido na perspectiva de Hikmer. Hikmer, após os assassinatos de Aetius e Valentinian, percebe que o Império Romano está desmoronando. Os germânicos estão avançando por todos os lados. Ele acredita que esta é uma situação impossível de vencer e que, para manter o Império Romano vivo, o exército romano deve consolidar seu domínio na Itália por pelo menos 10 anos, melhor 20, antes de tentar qualquer contraofensiva
arriscada fora da Itália. Seu plano é usar sua linhagem visigótica e sueva para garantir alianças fortes com as nações germânicas e assim manter os bárbaros à distância. Em 456, então, ele derrota os vândalos, seus arqui-inimigos, em 2 grandes batalhas, salvando assim a Itália desta impiedosa tribo germânica. Como consequência, o imperador romano do Ocidente, Avitus, o torna Magister Militum, mestre dos soldados, o general mais alto do Ocidente. No entanto, Remistus, o outro Magister Militum, está em seu caminho. E Avitus, afinal, o imperador do Ocidente, é odiado por praticamente todos os senadores romanos como um estrangeiro visigodo. Então ele vê sua chance de derrubar esses dois, Avitus e Remistus, junto com seu velho amigo Majorian. Esse objetivo é alcançado em 457, e Ricimer agora tem poder militar incontestável sobre a Itália. No entanto, sua herança germânica torna impossível para ele reinar diretamente, e então uma aliança com Majorian como imperador faz sentido. Ele espera que Majorian concorde em defender a Itália por enquanto e concorde em consolidar o domínio romano na Itália, antes de tentar restaurar o império. Mas Ricimer fica chocado ao descobrir que Majorian já tem planos muito cedo em seu reinado para restaurar o Império Romano do Oeste. Então Majorian recruta um exército bárbaro em 458 e inicia sua campanha. Ricimer aconselha fortemente contra isso, dizendo a seu velho amigo que isso seria uma empreitada perigosa. Caso sua expedição militar falhe, o Império Romano do Oeste estaria completamente condenado. Mas Majorian não ouviria. Ricimer fica surpreso inicialmente com o quão bem tudo correu, vitória após vitória impressionante. Mas então chega o ano de 460 e toda a frota ocidental é destruída. Perto de Cartago Nova, 300 navios que o Império Ocidental havia construído, esvaziando assim seu tesouro e destruídos pelos vândalos, nada menos. Os vândalos. Os mesmos que ele havia derrotado apenas 4 anos antes. E aqui, Majorian humilha o Império contra seu arqui-inimigo, os vândalos de todas as vozes discordantes contra Majorian. Cresceram mais e mais alto muitos senadores em Roma. Agora falavam abertamente contra o imperador. Eles buscavam aliança de Ricimer contra Majorian. O que mais o imperador faria? As reformas de Majorian já eram muito prejudiciais aos senadores, mas agora essa humilhante derrota contra os vândalos? E as finanças do Estado agora totalmente arruinadas também? Os últimos vestígios de chances que o Ocidente ainda tinha queimaram junto com os 300 navios na campanha de Majorian. Os senadores instaram Ricimer a se livrar de Majorians. Ricimer certamente não gostava desse resultado, mas ele havia avisado seu velho amigo. Havia avisado que uma falha seria desastrosa. Não, ele tinha que parar Majorian antes que perdesse mais dos escassos recursos do Império em mais desastres militares. Ele tinha o apoio da maioria do Senado de Roma, afinal, e então interceptou o imperador em Deartona em agosto de 461 e mandou executar Majorian pouco depois. Ele realmente não estava feliz com esse resultado, mas tinha que ser feito. As grandes visões de Majorian eram muito perigosas. O Império não podia arriscar outro desastre gigantesco. Agora ele precisava de um imperador no trono ocidental, alinhado politicamente às suas visões. Líbio Severus pode ser uma boa escolha. E por alguns anos depois, de fato, parecia que o domínio romano se consolidou na Itália por alguns anos. Mas, tragicamente, Severus morreu em 465 por causas naturais. Enquanto isso, Ricimer teve que defender a Itália contra uma invasão dos Alemanni em 466. Então, encontrar um novo imperador não era uma prioridade muito alta. Em 467, o imperador oriental Léo então enviou Antêmios. Agora, um oriental seria instalado no trono. Um estranho romano oriental,
Tudo que estou tentando fazer é consolidar o poder na Itália, e o primeiro major vai à loucura, o segundo imperador morre muito cedo. Agora potências estrangeiras estão intervindo. Perfeito, pensou Rikima. Bem, então vamos tentar ser pelo menos diplomáticos e ver como as coisas vão. Então Rikima casou-se com a filha de Antimus Alípia, em 467. Mas, infelizmente, Alípia não teve filhos. Isso deixou Ricimer muito infeliz. A aliança entre Ricimer e Antemius já estava, portanto, em terreno muito instável. E então, em 470, Antemius executou Romanus, amigo e apoiador de Ricimer, sob acusações de traição. E então, havia até rumores de que Antemius era um pagão secreto que planejava restaurar os antigos cultos pagãos em Roma. Mas, além disso, Antemius perdeu um exército considerável em sua guerra contra os visigodos perto de Arelate. E então veio o mega desastre. Em 468, em Cabo Bon, uma enorme frota oriental e recursos ocidentais adicionais foram completamente destruídos pelos vândalos. Novamente os vândalos. Era demais para Rihima. Eles não conseguem ver que tudo o que fazem é acelerar a queda do Império Romano do Ocidente com todos esses gigantescos desastres navais? Ele tinha que parar esse intruso do leste antes que ele pudesse causar mais danos. E assim, ele preparou seu exército e marchou para Roma. Após um longo e brutal cerco de 5 meses, seus homens estavam cansados e irritados. Muitos de seus homens haviam morrido. E então, finalmente, eles conseguiram invadir a cidade, mas conter seus homens após esse calvário era basicamente impossível. Ele disse a seus homens que eles poderiam saquear a cidade, porque afinal não havia muito sobrando no tesouro do Estado e estava vazio de todos esses desastres militares. Então, como ele poderia até mesmo pagar seus soldados? Ele não gostava desse resultado, mas o saque era a única maneira de pagá-los. E Antímios, ele teria que executar, ele era muito perigoso para ser deixado vivo. Outro Majorian, com suas grandes visões para restaurar o Império, e então arriscando grandes derrotas. E ele não aprendeu com as lições de Valentino. Terceiro e Honório, que deixar o imperador vivo poderia acabar muito mal para o Magister Militum? Não, Antemius tinha que ir também. Ele nunca quis isso, mas faria o que fosse necessário para defender a Itália. Ele nunca quis que os romanos sofressem. Mas muitos deles em Roma se aliaram a Antemius e Diocleciano, e Septímio Severo não fizeram o mesmo com seus inimigos? Então agora ele procurava instalar um novo imperador, finalmente um que talvez visse a razão e que compartilhasse sua visão de consolidar o poder na Itália. Porque eles não entenderiam que os dias do velho império se foram. Tudo o que eles arriscariam seriam grandes derrotas militares. Parecia-lhe que ele era o único que estava vendo a razão. Talvez as coisas fossem melhor com este Olúbrios, mas então ele começou a se sentir mal. Pior e pior, e não muito tempo depois, Rikima estava morto em 19 de agosto, 472. Assim morreu Rikima, uma figura tão universalmente odiada que toda essa passagem parecia quase uma paródia. No entanto, vamos ter em mente que, mesmo que eu esteja, claro, fazendo o papel de advogado do diabo aqui, não é totalmente irrealista supor que essa passagem anterior possa ser verdadeira pelo menos até certo ponto. Afinal, nunca saberemos o que realmente aconteceu, e o que Rikima estava realmente pensando e quais eram suas verdadeiras motivações, as fontes históricas, especialmente as romanas orientais, o culpam por tudo devido à sua fé ariana e devido à sua herança bárbara. Ele era realmente odiado por muitos, e portanto havia, claro, muito preconceito contra ele. E qual maneira mais fácil de culpar todos os fracassos do Império Romano Ocidental no malvado bárbaro ariano? Então, o que era realmente real e o que era propaganda política? É agora, tanto tempo depois, impossível dizer, e mesmo que minha conta pró-Rikmer não seja necessariamente a coisa mais provável
que estava realmente acontecendo. Ainda assim, não podemos excluí-lo com 100% de certeza. O ponto deste vídeo não é mostrar que Rick Mer era um cara super amigável ou um herói incompreendido, mas que interpretar o que aconteceu há muito tempo é super difícil. Vimos como é difícil reconstruir o que realmente aconteceu. E as fontes são, como vimos, muito poucas e muitas vezes muito tendenciosas, e ainda mais frequentemente contraditórias. Portanto, é claro possível ver Hissemer como o vilão malvado que acelerou a queda do Oeste, mas também é possível interpretar Hissemer como um general ambicioso que tinha opiniões diferentes de muitos de seus generais e imperadores contemporâneos, que pensavam que consolidar o poder na Itália era a melhor ação a ser tomada para prolongar a vida do Oeste e que, devido à sua herança germânica, não poderia se tornar imperador. Então, ele era um cara amigável ou um psicopata completo? Bem, isso depende do seu próprio viés pessoal. As fontes que vimos são incompletas, muitas vezes contraditórias e tendenciosas, e então suas próprias interpretações de se Rick Mo era super mal ou apenas um general ambicioso padrão dependem da sua própria interpretação. Eu pessoalmente acho que é muito provável que ele fosse pelo menos extremamente impiedoso, mas como poderia haver muita propaganda romana oriental posterior na forma como Rikima foi retratado, é super difícil, se não impossível, provar 100% que Rikima era realmente este super mal infiltrado germânico que queria derrubar o Império Romano de dentro. Agora, meu próprio viés pessoal me inclina a acreditar que ele era um idiota na vida real. Mas eu posso provar isso? Não posso afirmar com certeza. E assim, a sua interpretação deste fascinante personagem histórico pode ser tão válida quanto a minha. Isso, queridos amigos da história romana tardia, é a beleza desta era fascinante, as últimas décadas do Império Romano do Ocidente.